Depois de muito tempo, eu parei a sequência ali de ensinar os pré-socráticos e eu vou retomar o ensino. A gente tinha parado ali no Tales de Mileto, concluímos ele, mas não demos prosseguimento. Hoje eu vou falar para vocês sobre Anaximandro. E é bem contra-intuitivo, né? O Anaximandro é bem mais complexo do que o Anaxímenes, aparentemente, ou até na minha percepção. E ele vem antes, olha que engraçado. Anaximandro também é de Mileto, ele é um filósofo jônico, que a gente chama de jônico, que vem da Jônia, da região ali da Jônia. E ele defende uma arqué que a gente chama de Uno, tá? Então vou explicar para vocês o que é arqué novamente. Vou explicar o que é Uno para ele, mas primeiro a gente vai ver como que é a vida dele um pouquinho. Bom, Anaximandro nasceu em 610 a.C. e morreu em 546 a.C. Traduzido de FamilyScientists.org. Anaximandro nasceu aproximadamente em 610 a.C. na antiga cidade grega de Mileto, agora na Turquia. Tá bom, Alexa. Muito obrigado. Foi do nada, gente. Nem planejei isso aqui. Me perdi. Bom, como que foi a vida dele? Ele foi provavelmente um discípulo de Tales, mas não tem registro disso, né? A gente fala porque parece muito a teoria do Tales, segue uma linha, uma busca pela arqué muito parecida com o que o Tales estava buscando. Anaximandro escreveu um tratado sobre a natureza, e aí esse nome perdurou por todos os filósofos dos pré-socráticos, então todos eles escreveram um tratado sobre a natureza. E é uma confusão, a gente vai ter que achar cada um deles. Aliás, né, a gente não vai achar porque esses livros foram queimados na Biblioteca de Alexandria. Infelizmente, a gente só tem fragmentos desses textos. O texto mais confiável e lido é contido ali um resumo no começo do livro A Metafísica de Aristóteles. Ele teve uma vida política ávida, assim como a maioria dos filósofos dessa época. Não sei o porquê que a maioria gostava de política. Deve ser porque envolvia uma democracia, mas nem sempre foi uma democracia na Grécia. Há de se lembrar. Ele foi o primeiro a tentar fazer um mapa mundi. Olha que interessante. Aqui fica a cidade de Mileto, na atual Turquia, né? Como a Alexa disse. Me lembrou que era na Turquia, olha que interessante, eu já estava esquecendo. Fica ali perto de Éfeso. Éfeso é aquela cidade que está na Bíblia, né? Carta aos Efésios, e os discípulos de Cristo estavam mandando cartas para eles. Tem ali a cidade de Samos também, que é a cidade do Pitágoras. Então fica naquela região, uma região bastante cultural, né? Uma bastante comercial, essas cidades. Bom, o que é a arqué, relembrando? A arqué, traduzindo para o português, é um princípio primordial do universo. Algo ao qual o universo está fundamentado, está assentado. É algo que mantém o universo como ele é. Várias palavras são derivadas da palavra arqué, relembrando, né? Por exemplo, arquétipo, que é algumas das nossas influências mentais. Então, quando a gente assiste lá o Harry Potter, lá tem vários arquétipos que a gente incorpora na nossa vida. Por exemplo, o menino inocente, que é o Harry. Depois ele vira o herói, que é outro arquétipo, no meio do percurso. Ele tem o sábio, que é o Dumbledore. A gente tem o bobo da corte, que é o Rooney, né? Rooney, não lembro. o Ruivi. E então a gente tem vários arquétipos ali, e quando a criança assiste aquilo lá, ela incorpora esses arquétipos, que é a base da nossa criação. Se a gente for ver todas as mitologias, todas elas têm arquétipos. E esses arquétipos são incorporados pela criança. O quão mal é a gente não estar usando mais esses arquétipos, né, pra gente formar a mente da criança? Ou será que não é o objetivo de pessoas que estão tentando tirar isso da nossa cultura? Bom, o Anaximandro identifica a arqué não mais com um elemento natural, mas com o apeiron, que é um termo grego que indica o ilimitado, o infinito. Olha que louco, ele está tirando de um elemento natural e agora ele está se baseando em cima de algo que parece abstrato pra gente. Bom, ele está pensando numa coisa sem limites, sem fronteiras. E como que pode ser isso? Para ele, o infinito ele é composto de opostos. Entre algo positivo e negativo, entre uma coisa binária, né? Ele acredita no mundo binário. Então, hoje, esse filósofo aqui seria cancelado se falasse hoje em dia, né? Que o mundo não é binário, né? Mas, se a gente for ver, tem coisas interessantes aqui que ele está falando. Essa luta entre opostos é, na realidade, um antagonismo entre o bem e o mal, entre a luz e a escuridão, entre o dia e a noite, entre o amor e o ódio, entre o seco e o molhado, entre o quente e o frio, entre a alegria e a tristeza, entre o doce e o amargo, entre a mente e o corpo, entre a matéria e a antimatéria, né, falando em termos mais atuais.
E uma coisa que ninguém lembra, né? Mas entre a liberdade e a escravidão. Olha que interessante. Uma reflexão que tá lá no Shakespeare, entre o ser e o não ser. Se a gente for ver pela física hoje em dia, o que é o frio? O frio é a ausência de temperatura. E o que é a liberdade? A liberdade é a ausência de escravidão. É a ausência de determinação. Mas será que tudo se aplica, né? Será que, por exemplo, mente e corpo são algo que é e algo que não é? É uma reflexão interessante pra gente se fazer. É interessante, a gente olha o mundo, ele é bem determinado, delimitado. E o que ele está fazendo aqui é uma digressão. O que ele está fazendo é levar esse pensamento a um modo abstrato, que é o quê? Quando nós somamos várias coisas singulares, será que tem um limite para esses seres singulares, para essa quantidade de seres singulares? Então ele vai chegar à ideia do infinito, que ele vai chamar de apeiron. Vamos pensar um pouco sobre esse ser finito e infinito ao mesmo tempo. Eu, por exemplo, sou um ser finito, eu tenho um corpo ao qual vocês estão vendo. Eu não sou um ser que não tem limites. Eu tenho limites em quase tudo que eu faço na minha vida ou no meu ser. Mas se a gente entrar dentro do meu corpo, pegar lá, por exemplo, um órgão também é um ser finito, que está dentro de mim, que é outro ser finito. E entrando dentro do meu corpo e encontrar lá a célula, e dentro da célula tem genes, milhares de genes, difícil de contar quantos genes. Depois, dentro do gene, a gente encontra o átomo, e dentro do átomo temos quarks, que a gente não sabe o que tem mais para dentro do quark, né? É o limite que a gente está agora no ano de 2023. Mas se a gente for parar para pensar, esse infinito que ele está falando é, na realidade, na ideia de incontabilidade, né? Eu não consigo contar as coisas. Então, quando eu olho para o meu corpo, eu não consigo contar exatamente quantos cabelos eu tenho. Demoraria muito tempo, né? Muito esforço para isso. Daria para contar, mas demoraria muito. Então a gente está lidando aqui com incontáveis. O infinito é o incontável. Quando a gente sai do nosso corpo, a gente está dentro de um planeta, um único planeta com incontáveis seres dentro dele. E esse planeta também está dentro de um sistema solar com incontáveis seres girando em volta do sistema solar. Será que um dia a gente vai conseguir mapear tudo? Talvez. Se a gente pensar no nosso sistema solar, em volta de uma galáxia que também tem incontáveis estrelas, incontáveis planetas, incontáveis asteroides, rochas, meteoros, cometas, tipos de estrelas, tipos de buraco negro em volta dele. É incontável. E aí a gente pode partir para mais ainda. A galáxia está dentro de um universo, né? Um uno composto de versos. Eu sou um universo, você é um universo, todos nós somos um universo, dentro de outro universo, que é dentro de outro universo, e assim por diante, sem fim.